O Espírito Santo na alma fiel. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. É o amor do Pai pelo Filho e o amor do Filho pelo Pai. E como o Pai só nos ama no Filho e pelo Filho, é pelo Espírito Santo que o Pai nos ama com o mesmo amor substancial com que ama o Filho. O Pai não ama somente o Filho pelo Espírito Santo, mas também a si mesmo e a nós. E como o Filho nos ama, tal como se ama a si mesmo, unicamente pelo Pai, e com o mesmo amor substancial com que ama o Pai, é pelo Espírito Santo que nos ama. Tanto o Pai como o Filho amam pelo Espírito Santo um ao outro e a todos nós. Assim, o único Espírito e o único amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo, que é simultaneamente o Espírito do Pai e do Filho. Tudo isto é belo e, sem dúvida, desperta admiração. Mas, que diria o leitor se acrescentássemos que aquele que é Espírito do Pai e do Filho é também, com toda a verdade, o nosso Espírito e, portanto, também o nosso amor. O amor pelo qual podemos amar o Pai e o Filho e, no Filho, amar-nos a nós mesmos e a todos os nossos irmãos. No entanto, é a pura verdade. O Espírito Santo é, com toda a verdade, o nosso Espírito, porque, conforme testemunham as Sagradas Escrituras, nos foi dado. O Senhor, dirigindo-se aos apóstolos na tarde do dia da sua ressurreição, disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Mas foi sobretudo no dia de Pentecostes que o Espírito Santo se entregou aos discípulos de uma forma visível, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4. São numerosos os testemunhos da Escritura que demonstram tratar-se de uma autêntica entrega do Espírito Santo, e não apenas de uma inabitação do Espírito Divino na alma santificada. Aos 3.000 israelitas que, depois da pregação de Pedro, nesse mesmo dia de Pentecostes, se convertem e perguntam o que devem fazer, o apóstolo responde: Arrependei-vos e batizai-vos em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar a si. Atos 2, 38. Da mesma forma, quando os judeus mandam prender os apóstolos e os censuram por terem desobedecido à proibição de ensinar em nome de Cristo, Pedro e os apóstolos respondem-lhes com firmeza: Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem matastes, suspendendo-o no madeiro, pois foi a ele que Deus elevou à sua direita como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas disso, juntamente com o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Atos 5, 29 e 32. Quando Simão, o mago, percebe que o Espírito Santo é infundido nos fiéis pela imposição das mãos dos apóstolos, atreve-se a oferecer dinheiro para gozar também desse mesmo poder. Vendo Simão que, pela imposição das mãos dos apóstolos, se comunicava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Atos 8, 18. E quando se levanta a dúvida sobre se deve ou não impor aos pagãos convertidos o jugo da lei mosaica, São Pedro adverte os apóstolos e os presbíteros reunidos em Jerusalém de que Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, tal como a nós. E manifestou assim de maneira mais do que suficiente que não estabelece distinções entre judeus e pagãos, e que, portanto, não há razão alguma para impor a lei aos discípulos que provêm dos gentios. Atos 15, 8. Os testemunhos do apóstolo Paulo não são menos explícitos. A esperança não nos defrauda, escreve aos Romanos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E também, se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. Quanto a nós, escreve aos Coríntios,
não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. E na segunda epístola que escreve aos mesmos coríntios, diz-lhes: foi Deus quem nos confirmou juntamente convosco em Cristo, quem nos ungiu, quem também nos marcou com o seu selo e depositou o Espírito como penhor nos nossos corações. 2 Coríntios 1, 22. Depositou como penhor, isto é, como uma garantia, tal como se entrega antecipadamente uma parte da herança ao herdeiro, a título de sinal de que lhe está reservada a posse de todo o resto dos bens. Fostes marcados com o selo do Espírito Santo que tinha sido prometido, escreve ainda São Paulo aos Efésios. Este é o sinal da nossa herança, enquanto esperamos o completo resgate daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. O testemunho das Sagradas Escrituras é, portanto, totalmente claro. O Espírito Santo é dado a toda a alma cristã no dia do seu batismo, conforme ensinam os príncipes dos apóstolos, Pedro e Paulo, e é impossível pertencer a Cristo sem possuir o seu Espírito Divino. Ora, São Tomás de Aquino faz notar a respeito deste dom, desta entrega do Espírito Santo. Uma coisa que é dada a alguém é-lhe dada precisamente para lhe pertencer, para que possa usá-la e desfrutar dela com liberdade. Porque possuir determinada coisa é poder usá-la e desfrutar dela livremente como bem se quiser. É neste sentido, continua o doutor Angélico, que o Espírito Santo nos é dado, de forma que pode ser chamado também, com todo direito, Espírito do homem, e, portanto, nosso Espírito, tal como no Antigo Testamento é chamado Espírito de Elias, e pelo próprio Deus, Espírito de Moisés. Fica, pois, firmemente estabelecido que aquele que desde toda a eternidade é o Espírito comum do Pai e do Filho e é o próprio Deus, se converteu no tempo por uma condescendência inaudita de Deus no nosso espírito, no espírito do homem, uma vez que nos foi dado e nos pertence e que podemos dispor dele, usá-lo e desfrutar dele livremente como bem quisermos. Misericórdia inefável, condescendência que ultrapassa tudo o que o coração humano jamais teria podido imaginar. O Senhor tinha razão ao dizer que seria vantajoso para nós que Ele se fosse, apesar de assim nos vermos privados da sua presença sensível, para que nos fosse concedido o Espírito Santo. Em Cristo, Deus estava presente no meio de nós porque se tinha feito como um de nós, nosso irmão e nosso companheiro de viagem. Era o Emanuel, Deus conosco. No Espírito Santo que Cristo e o seu Pai nos deram, Deus tornou-se propriedade nossa e podemos dispor dele à nossa vontade. Tesouro sublime, tesouro único, por amor do qual deveríamos estar dispostos a sacrificar tudo. Que importa que nos vejamos privados de todo o resto, das riquezas exteriores, da saúde, dos prazeres deste mundo e até da nossa boa reputação, dessa estima dos outros homens e que damos tanto valor, se esse tesouro divino permanecer em nós. Ele é a única riqueza que o nosso coração se deve apegar apaixonadamente. São Tomás tem toda a razão ao dizer que o primeiro dom que faz uma pessoa que ama de verdade é o dom de si mesma. Ao dar-nos o seu Espírito Divino, é o próprio Deus quem se entrega a nós. Como agradecer tanta bondade? Amor sublime. Amor subsistente, imutável e eterno, que mais poderíeis ter feito para nos convencer do vosso amor infinitamente misericordioso? Como é possível que nos custe tanto crer nesse amor sem limites do vosso coração paterno por cada um de nós? Espírito Santo, Espírito de amor e de luz, permite-nos compreender o tesouro incomparável que trazemos dentro de nós e fazei-nos saber usá-lo como convém, a fim de correspondermos plenamente aos desígnios misericordiosos do Pai para conosco. Abri os olhos da nossa inteligência para que, conhecendo a nossa riqueza divina, que sois vós mesmo, e deixando-nos conduzir por vós, vivamos cada vez mais da mesma vida de Cristo, unicamente para a glória do Pai,
e nos preparemos cada vez mais para essa vida maravilhosa que será eternamente nossa na glória do céu, no seio da Santíssima Trindade.